Gisele Biondi Alasmar. Eu fiz magistério, pedagogia e fiz pós-graduação no IEL, na Unicamp, em aquisição da linguagem. Fui docente por 30 anos e agora estou como diretora de uma escola particular na cidade de Campinas. Bom, para mim, o que representa a leitura para essa criança é o desenvolvimento da linguagem, ampliar o universo dos significados, a criatividade, a escrita, o raciocínio lógico. Esse aluno, quando vai passar para um vestibular, né, e ele tem que fazer as redações, eu acho que se ele tem esses textos já lidos, já vividos, é muito mais fácil, a criatividade aparece, do que aquele aluno que simplesmente só lia os textinhos que colocava nos livros didáticos, né? Então, a importância disso, de resgatar. Bom, a contação de história para mim sempre esteve presente nas minhas aulas, né? Eu fui muito tempo professora de berçário e a contação de história sempre esteve dentro do berçário, nas minhas aulas. Por mais que algumas correntes pedagógicas diziam que a contação de história não precisaria colocar uma roupa específica, eu sempre fiz a contação de história como um momento específico, um momento muito rico. Então eu gostava de colocar um jaleco diferenciado, uma tiara na cabeça, sempre trazia uma mala com os livros e que eu poderia contar no momento para as crianças e sempre cantava uma música. Então era um momento único, era um momento de realmente a leitura. Primeiramente, eu gostava de ler a historinha na íntegra. Depois eu trocava a história por objetos, né? Se for passando pelos personagens. E depois eu tirava da história uma culinária para levar para essa criança, né? Então é como se fosse a história saindo do livro para a vida cotidiana, para as práticas sociais. E por último, nós fazíamos sempre um teatro, então as crianças participavam desse teatro. Bom, eu passei por uma experiência, uma vez em uma escola, que nós convidamos uma casa de repouso para uma atividade na escola. E nesse dia eu contei uma história, a Casa Sonolenta. Então eu coloquei todas as minhas vestimentas, né, que eu estava acostumada a contar para as crianças, e coloquei os idosos no mesmo salão que as crianças. E nesse momento eu me emocionei muito, porque eu percebi que o mesmo olhar das crianças, da curiosidade, do que ia acontecer ali, que história que eu ia contar, os idosos também representavam aquela mesma curiosidade. Então ali eu tive a nítida noção de que a história é importante em qualquer época da vida, seja na formação, né, do indivíduo, que seriam aquelas crianças, como o indivíduo já formado, que seriam aqueles idosos. Então muitos acabaram chorando porque começavam a reviver histórias familiares que os avós contavam. Então ali para mim foi um exemplo assim de vida, porque realmente eu vi que a história faz parte da vida, né? E todos temos uma história. Então aquela criança tinha uma história e aquele idoso tinha outra história. Então para mim foi fundamental, e saber que o que eu tinha feito até o momento, que eu já estava aposentando, o que eu fiz até o momento na questão do resgate das histórias, de trabalhar as histórias, eu cumpri com dignidade e eu senti que eu fiz o meu papel perante aquelas vidas que já passaram pelas minhas mãos, né? Desse resgate de histórias, dessa brincadeira da história. Nada mais é do que uma brincadeira de contar história. Bom, a frase que eu gosto muito é do Pequeno Príncipe, né? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Meu primeiro livro, eu lembro que meu pai me deu, foi o Pequeno Príncipe. E eu trabalhei o Pequeno Príncipe com crianças na época do agrupamento 3, né? Com crianças de 3 a 6 anos. E foi muito, sim, eu ler novamente, né, a história do Pequeno Príncipe com outro olhar, foi muito bom. Então, eu acho que tudo isso faz parte, né, do educador, esses desafios. Ai, mas eu vou ler essa história, eu não sei como completar essa história.
mas na hora que você monta o projeto para a sala, você vê aquilo que a criança quer e suprir aquela necessidade. Eu lembro que uma sala que nós trabalhamos muito a questão da leitura, com crianças de 2 anos a 3 anos, no final do mês eles acabavam escolhendo a história que eles mais se identificavam. E você vê uma criança de 2 anos se identificar, se ver naquela história que você contou, realmente você tem a noção que você trabalhou realmente, né? Você trabalhou o eu, você trabalhou a criatividade, você trabalhou até o significado daquela criança dentro da sala de aula. Então, acho que isso é o que compensa, né, o trabalho com a leitura. Então, sempre a história para mim é fundamental na educação, desde a educação infantil, desde o berçário, né, educação infantil, até o ensino médio, sempre. Eu acho que a história tem que estar presente no cotidiano, que eu acho que acabou se perdendo, né? A questão da história familiar é um incentivo para a criança, né? Ali os avós acabam participando para a criança todo um folclore, a vida realmente dessa família. Então, questões familiares, eu acho que é muito importante os avós contarem as histórias, os pais contarem a história dessa família. Eu me lembro muito que minha avó contava espanhol, contava muita história de medo, de terror, né? Que era da época que ela gostava muito de contar pra gente. E eu acredito que o ser humano, ele é uma formação contínua disso, dos textos já lidos, dos textos vividos, das histórias contadas, das histórias vividas, né? Eu acho que o ser humano é isso, é um conjunto disso. Então, a leitura é fundamental. Precisamos da leitura, o resgate da família contando histórias para essas crianças é fundamental. Aos pais, o que eu peço? Que consigam resgatar essa história. Vamos resgatar essa contação de histórias à noite, sabe, juntar o filho, a filha e falar, vou contar uma história para vocês. Isso é muito rico, isso faz parte da nossa formação, isso faz parte do nosso folclore, dos nossos costumes, da familiares, né? Então, a importância de resgatar isso. Vamos deixar um pouquinho o celular de lado, né? Vamos deixar um pouquinho a TV de lado e voltar os olhos para os nossos filhos e conversar, dialogar, que antigamente tinha muito, né, essa questão do diálogo à noite com os pais e hoje acabou se perdendo devido à mídia. Não estou dizendo que a mídia não é importante sim, mas esse conversar com a criança, ouvir essa criança é muito importante. Bom, a partir do momento que você oferece história, você vai viajar com esse tempo pelas histórias, pelos lugares, por momentos diferenciados. Então, você compartilhar com a criança um mundo que ela ainda não conhece, ou participar com um adulto, né, de um mundo que ele também não conhece. Então, a história, ela consegue fazer com que você, no lugar que você está, você consegue proporcionar situações e levar as pessoas a lugares que eles nunca visitaram. Então, é aguçar essa criatividade, essa imaginação. Então, quando você está contando uma história, cada um está pensando, está visualizando um local. Então, por isso que muitas vezes eu gostava de contar na íntegra a história e depois trocar os personagens por objetos, por bichinhos, né, na educação infantil, fazer com que a criança visualizasse aquele personagem já visto naquele objeto, naquele animalzinho, e depois fazer disso um teatro onde a criança poderia se colocar. E quando você se coloca no teatro, você acaba representando também os seus textos já lidos, já vividos naquela interpretação. Então é muito importante isso para a criança, né? É muito importante isso para a formação de uma criança. É fundamental que os professores tenham isso, essa leitura diária, colocar essa criança para visualizar essas imagens e daquela imagem ele tentar interpretar o que realmente ele está vendo e o que ele consegue criar.
E a cada dia instigar mais primeiramente na oral, né? Vou trabalhar bastante a oralidade nessa questão da história e depois a escrita. Ela vai abrir um leque da criatividade nessa criança, que pode ser que no momento a gente não consiga ter uma noção do que nós estamos trabalhando, mas com o passar do tempo, essa criança vai ter muito mais facilidade em escrever textos, em fazer um teatro, em trabalhar com as suas linguagens, né? Vamos dizer assim, com todas as linguagens.